Muito obrigado por esse dia, Senhor. Entrando na Tua presença, Senhor. Te agradeço, pedimos perdão aos nossos pecados, Senhor. Sim, Jesus. E agradecemos por estarmos com saúde, estarmos bem. E agora, Senhor, eu te peço, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, por essas pessoas que vão assistir, que Tu possa, que nós convidamos o Espírito Santo para estar nessa reunião agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pai, abençoe, Senhor, a palavra, que seja direcionada, Senhor, para cada coração aqui. Sim, Jesus. E já te agradecemos, Senhor, pela nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Privilégio de estarmos reunidos, irmãos. Mais um domingo. Prazer conhecer os irmãos novos aqui. Estamos caminhando naquilo que o Senhor tem preparado. Amém? Vamos abrir a nossa palavra hoje em Lucas, capítulo 24. Em Lucas, no capítulo 24, dentro daquilo que nós temos ainda sido lembrados e ministrados ao Senhor, né? Lucas 24. Glória a Deus. Então, Lucas, deixa eu abrir aqui também. Privilégio de estarmos reunidos. Hoje, trânsitozinho. Houve uma manifestação. Todos achamos? Lucas capítulo 24. Então vamos lá. Antes, temos falado e mencionado, e vamos sempre repetir, porque acho que é importante lembrarmos sempre que nós somos, na verdade, seres espirituais, criados à imagem do Senhor, e aprendendo a viver uma vida aqui de forma natural. E não o contrário, nós não somos seres naturais, nos esforçando bastante para tentar nos tornar mais espirituais, para tentar viver uma vida no Espírito, porque nós já somos Espírito, porque Deus nos criou conforme a sua imagem e sua semelhança. E se nós já assim o somos, temos que então aprender a trazer a vida que já está no nosso Espírito para a nossa vida cotidiana e assim manifestarmos a glória de Deus. Como assim Jesus o fez quando se revestiu da nossa carnalidade e mostrou a nós a vida que havia no Espírito e que há no Espírito, e Ele espera que nós façamos o mesmo. E temos falado que Deus não Deus não iniciou um movimento, Deus não criou uma nova denominação, Deus não criou uma estratégia humana, Ele enviou o Filho para mostrar a nós uma relação. Deus não criou um sistema, Deus nos mostra e nos chama para essa relação de pai com filho. E assim sendo, Jesus foi o primeiro, foi o único no começo e hoje ele é o primeiro de todos nós. É o primogênito, né? Então nós hoje somos uma família. E entendemos por conta disso o quanto o inimigo das nossas almas tem destruído, tem buscado a falência dessa instituição, e não só da instituição família, mas de toda e qualquer relação humana, a partir do momento que nós estamos sendo empurrados a viver cada vez mais isolados, cada um com a sua caixinha de plástico retangular, seja ela a marca que for. Né? Para você e eu vivemos de forma virtual as nossas realidades, cada um dentro do seu mundo, cada um dentro do seu escopo mental, e assim sendo escravizados e deixando de ter essa relação. Ao invés de a tecnologia nos servir, nós estamos, infelizmente, não nos apercebendo o quanto ela tem nos escravizado, o quanto ela tem nos manipulado e tem nos levado a viver longe daquilo que é o propósito de Deus para nós. E Deus, hoje eu tenho muito mais convicção, eu pessoalmente falando, que Jesus veio na época certinha. Eu já me perguntei por que ele não veio quando tinha mídia. Hoje eu entendo por quê. Porque realmente a mídia, no imbuir do entretenimento, ela talvez fosse uma coisa não tão utilizada de forma, como hoje não tem sido, de forma correta e de forma coerente. Mas vamos ler, então, entendendo que Deus então nos tem chamado para uma relação, que Ele é o Espírito, nós também, nos criados, fomos a sua imagem, e vimos aqui que quando Jesus veio, Ele morreu
e ele ressuscitou, mas os discípulos que caminharam com ele, que tinham essa relação, estamos falando aqui dos discípulos mais chegados, não só os 12, mas alguns que caminharam além dos 12, nós sabemos que haviam grupos, né, de 70, haviam grupos de 500, e assim, mas haviam sim aqueles mais próximos, e apenas um se deitava e se reclinava ao peito. Mas vamos entender então um pouco desse texto, do que Jesus tem nos feito. E eu sei que isso aconteceu com eles, então graças a Deus não vai acontecer conosco, mas vamos ver o que aconteceu a partir do versículo 13, vamos ler juntos. Amém? Se alguém puder ler em alto e bom som, para que os irmãos aqui também da transmissão possam ouvir, Lucas 24, do versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram, e as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pai, tua palavra, mais uma vez nós nos achegamos a ti, declarando, ó Deus, que só ela tem o poder para fluir em nossas vidas. Senhor, declaramos cativo a ti todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, a obediência da tua palavra. Tudo que milita contra ela caia por terra em nome de Jesus. Amém. Interessante que nós podemos ver aqui que estamos falando de 2 discípulos. Para a palavra dizer que são discípulos é porque eles eram habituais, eles seguiam a Cristo e estavam acostumados a ouvir a Cristo. Mas no caminho, são 11 quilômetros, né? Eu não sei se aqui no... 10 quilômetros. Iam de 60 estádios,
alguns, entre 10 e 11, vamos deixar por 10. Sem problema. É isso mesmo, 10 quilômetros. Bom, de qualquer maneira, é uma caminhadinha, né? Quanto tempo vocês acham que leva isso hoje, para você andar? Andar umas 2 horas. Umas 2 horinhas, não é? Tranquilo, assim, batendo papo. Umas 2 horinhas, né? As Bíblias comentadas nos ajudam nisso. Aí, então, olha só, eles estão andando, mas eles não estão percebendo quem está com eles. Não é curioso isso? Porque eles ouviram Jesus durante 3 anos e para serem chamados de discípulos, pelo menos durou 3 anos e meio, vamos colocar minimamente 2 anos. Eles ouviram Jesus direto. Eu não sei quando que eles se tornaram discípulos aqui não diz, fala só o nome de um. Mas, ou seja, eles tinham o hábito, eles tinham a prática de ouvir quando Jesus ministrava. E por que a Bíblia diz que os olhos deles estavam, no versículo aqui nós vemos, foi dito, os olhos deles estavam impedidos de ver. 16. Versículo 16. Mas estavam fechados, de sorte que não conheceram. Agora, quais são esses olhos? Os físicos? Não era um olhar físico, não era um olhar apenas natural, mas era o olhar do entendimento. No seu entendimento, eles não estavam percebendo quem estava com eles falando. Então, se nós formos ver aqui, estariam eles talvez num culto, caminhando, como nós estamos aqui conversando, nós estamos caminhando, graças a Deus estamos sentados, mas poderíamos estar caminhando, né? Faria bem. Mas ali está eles ali no culto. Então, o culto era bom, a palavra era boa, estava tudo certo, mas não conseguia identificar quem estava falando. O que eu quero mostrar aqui, o que isso nos aponta? Que quando não tem dentro de uma estrutura, dentro de uma metodologia, dentro de uma instituição, a parte relacional evocada, tudo o que a gente puder fazer pode ser muito legal, mas você não vai reconhecer Cristo. Nem eu nem você vamos ter a percepção clara do que está acontecendo, porque nós estamos apenas fazendo algo dentro de uma metodologia, dentro de uma teologia sistêmica, dentro de uma pregação muito joinha, mas onde está a relação? Porque o importante de tudo que eu e você vamos viver nesta terra é quanto nós vamos praticar e viver a relação. Porque sem ela, tudo é barulho, tudo é vazio. Eu posso falar muito de Deus, mas se eu não conviver com Ele, se eu não sentar à mesa com Cristo, se eu não entender e discernir como que Ele tem, o quanto Ele tem de mim, o quanto eu posso usufruir, não no sentido de barganha, ou não no fato de eu ser, como eu sou inteligente, eu quero usufruir de Deus, não, mas o quanto eu posso me doar a Ele. E esses homens não estão entendendo isso, eles estão, e Jesus então começa, quanto tempo vocês vão continuar sendo tardios em entender? Então os olhos aqui não eram os físicos, eram os olhos naturais que eles estavam usando, e Jesus está falando para ele, olha, não é no natural que você vai entender, vocês não estão compreendendo tudo que foi dito, o período inteiro que vocês passaram conosco, vocês ouviram as escrituras, porque Jesus falava e ministrava o quê? A palavra. Só que ele ministrava a palavra de uma outra maneira. Lembram-se do Evangelho, as pessoas ficavam admiradas, porque ele não ensinava como qualquer um, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Qual era a autoridade de Jesus? Ele vivia a palavra. Porque ele é a palavra. Quando nós somente falamos da palavra, mas não a vivemos, ou não experimentamos a relação que tem que haver com esta palavra. Qual é a relação? Conhecer a verdade, e esse conhecer a verdade não é na mente, porque na mente eles conheciam, mas o conhecer no original é o mesmo termo quando José não conheceu a Maria até que Jesus nascesse. Esse conhecer é se tornar um, é se misturar, é um entrar ao outro, é serem uma só carne. Enquanto a palavra é a verdade não entrar em mim e eu nela, enquanto nós não nos miscigenarmos, não estarmos amalgamados, ela nunca vai me libertar. Ela vai ser só a verdade que eu conheço. Eu preciso me permitir ser transformado por essa verdade. E em falando disso, tudo que
o diabo fez no ministério de Cristo, ele continua a fazer hoje. O que ele tentava fazer? Jesus, não vai morrer não. Aconteceu isso em Mateus 17. O próprio Pedro, pensando de forma lógica, falou, Senhor, isso não vai te acontecer. Minutos antes, em 16, versículo 16 de Mateus 16, ele tem uma revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou. Pouquinho depois, na continuação do texto, não sei quantos minutos depois, eu não sei se foi horas, a palavra não se diz, mas Jesus está falando, então o Filho do Homem vai morrer. Não te aconteça isso, imagina, chama Jesus de canto. E Jesus não repreende Pedro, repreende a Satanás. A estrutura de raciocínio carnal, humano, terreno, que não entendeu a relação e o propósito da relação. Porque nós temos que avançar em compreender que nós temos uma relação com Deus. Amém. Para quê? Para dizer que nós somos legaizinhos. Eu conheço papai me conhece, está tudo certo. E para que serve essa relação? Só para dizer que você é especial. E o outro que se lasca do seu lado. Será que foi para isso que Jesus veio? Não. Ele disse, Pai, na oração sacerdotal, em João, eu não vim para que nenhum se peca, nenhum dos que o Senhor me confiou se perdeu. Estão todos aqui, aleluia. E um deles ainda, no caso de Pedro, Jesus fala, o diabo pediu para peneirar você, cara. Se eu não intercedo. Então, se nós não tivermos quem interceda por nós, ai de nós, muitos estaríamos já peneirados. Alô? Fica a dica. Se você não tem quem intercede por você, procure, urgente. Ninguém é bom sozinho. Ninguém é. Por isso que somos corpo. Por isso que somos autodependentes. Dependentes totalmente de Cristo e autodependentes do corpo. Porque senão cada um arrumava uma montanha e vai viver a sua vida com Deus e o dia que morrer, amém. Mas não é para isso que Deus nos chamou. E a relação foi entregue para outro momento. Para que vivamos em comunidade e mostremos. Então Jesus começa um novo estudo com eles, caminhando essas 2 horas, vamos lá, 2 horas e pouco, não sei, né, não tinha asfalto, então vamos colocar ali que foi, né, a condição, entre 10 e 12, não importa, aí Jesus falando, então Jesus começa um estudo bíblico, olha, top, quem não gostaria de estar nesse curso? Jesus discorre sobre toda a lei, explicando tudo, e eles dizem que algo acontecia, o nosso coração queimava, enquanto ele falava no versículo 32, disseram um para o outro, não ardia em nós o coração quando ele falava? Uau! Aquela reunião que o coração até se aquece, glória a Deus, aleluia, estou arrepiado, Mas se você não reconhecer ainda Cristo em você, o arrepio não vai te salvar. Só o arrepio não resolve nada, só na base da emoção, da alma, isso não vai fazer a diferença. O que então eu preciso entender? Com aquilo que eu estou ouvindo, eles não estavam percebendo que tudo que eles estavam ouvindo, eles já tinham ouvido, e agora ouvindo com uma pregação avivada, num culto maravilhoso, mas quando que eles reconhecem? Em que momento, então, eles se reconheceram? Quando eles se sentaram à mesa. Sentar-se à mesa. Temos ali já uma preparada para nós. O que é sentar-se à mesa? Qual é a significância disso? O peso disso? Você sabe que na cultura judaica, um judeu não se assenta com qualquer um. A Bíblia diz em Coríntios que é primeiro no natural, depois no espiritual. Não adianta a gente querer espiritualizar as coisas. O natural aponta para o espiritual. Primeiro a Jerusalém aponta para Jerusalém celestial. A arca aponta para a presença de Deus, o tabernáculo para o santuário, enfim, as coisas no natural são sombra das que haveriam de vir, o Velho Testamento são sombra do Novo Testamento. Todas essas coisas apontam, então, para questões espirituais. Quando nós entendemos, então, o que é a mesa? É a relação, onde Jesus, ao partir do pão na ceia, ele entrega e diz, este é meu corpo, e um de vós irá me trair. Por quê? Porque não entendeu qual é o objetivo da relação, qual é o objetivo de estar à mesa. Não é eu pôr a mão primeiro e puxar para mim, como Judas fez. Um de vocês vão me trair, não é porque está entregando Cristo, porque está pondo a mão à mesa com um sentimento equivocado, eu quero a minha bênção. Porque a Bíblia diz que Jesus primeiro repartiu, ele foi o último a pegar.
E se nós temos o mesmo Espírito de Cristo, nós somos os últimos a serem servidos. Porque nós não viemos para sermos servidos, mas para servir. Quando nós estamos à mesa do Senhor, com o intuito de termos para nós, em detrimento do outro, ou antes do outro, competindo com o outro, nós estamos aí com um sentimento equivocado e estamos traindo aquilo que é o sentimento de Cristo. Porque Deus nos chamou para vivermos uma relação, e essa relação, ao usufruirmos dela, nós levamos outras pessoas a também usufruírem. Ainda que tenhamos que dar o nosso pão. E talvez ficarmos sem. Porque o jovenzinho na multiplicação não guardou um pãozinho para ele. Ele não deu 4 pães e 1 peixe. Ele deu tudo. Ninguém sabe o nome dele, mas em todo lugar que o evangelho é pregado, ele é citado. Quando nós damos tudo, nós estamos marcando o nosso nome na eternidade. Jesus foi tentado a se preservar na relação. O tempo todo o diabo, não, você não vai morrer, ele repreende essa estrutura, e essa estrutura está em nós. Imagina, quanta bobagem, não seja radical, não é assim, não é assado, se preserve, larga de ser bobo, a pessoa não quer o Senhor e você fica aí. Obviamente nós estamos falando de várias situações e circunstâncias, mas de forma geral, nós encontramos pessoas muitas vezes que estão vivendo lutas, que estão vivendo situações, e nós infelizmente somos muito rápidos em passar receitas prontas. Esse não quer o Senhor, aquele lá eu desisto. Não, esse aqui então, eu pergunto, no meu e no seu caso, será que não existem situações que se o Senhor fosse medir assim, ele ia falar também, é melhor a gente abrir mão? Será que nós já não estamos andando já vários quilômetros, muito mais do que 10, 11, 12, já quantas 1000 milhas e ainda não entendemos? E às vezes Jesus está falando conosco e nós ainda não reconhecemos, mas quando nós vamos à mesa e ele parte o pão, aí nós lembramos, espera aí, eu não vim aqui para mim, eu não estou aqui para eu ser servido. A relação não é para eu usufruir e ser mais do que realmente a palavra diz que eu sou. Eu tenho que ser pela misericórdia de Deus, nem menos e nem mais, mas pelo equilíbrio do Espírito Santo, ser aquilo que o Senhor diz que eu sou, filho, filho herdeiro, não bastardo. Fui agora adotado pelo Senhor para servir ao reino, não ao reinado. Né? Isso tem me pego, muitos homens têm buscado o reinado de Deus e não o reino. Eu vou reinar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Peraí. É isso que Deus tem para você, no sentido de você estar sobre outros, ou você tem que reinar sobre a sua carne primeiro? Sobre as suas vontades, sobre a sua mente, que às vezes não está alinhada com a palavra. E aqui, aquilo que já falamos, e muitos ainda se chocam, se Jesus não sobe a cruz, se Jesus não morre, ele não se torna o Cristo. Porque o Cristo que havia de vir era aquele que se imolado, era o Cordeiro de Deus, imolado em favor de todos nós. Se Jesus não aceita, ali no Getsemane, não fazer a vontade dele, mas a do Pai, faça-se primeiro a sua e não a minha, e vai para a cruz, nem ele, como homem, seria salvo. Percebe o que quer dizer? Jesus era um homem, ele veio como homem, e ele, como homem, entregou a sua vida, e a partir do momento que ele é um homem que nunca pecou, se entregou, se tornou o Cristo. Agora ele é Jesus, o Cristo. Então o evangelho que só mostra Jesus, mas não mostra o Cristo, é um evangelho penso, é um evangelho caduco, é um evangelho manco. Porque as pessoas todas querem Jesus. Todas querem cura, milagres, bênçãos. Querem essa parte do pacote. E que Deus nos dá, é verdade. Mas e o lado Cristo? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, abrir mão dos seus direitos até, abrir mão da sua razão. Deus não quer saber quem tem razão, Deus quer saber quem vai para a cruz. Porque o poder da ressurreição só se manifesta, e manifesto foi depois da cruz. Não existe poder de ressurreição. Paulo diz, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos opera em vocês. Mas quando que esse poder se manifesta? Depois da
cruz. Se eu não tenho uma vida de cruz na minha vida, eu não vou ter o poder da ressurreição. É matemático. É simples. Eu quero, às vezes, fluir no poder da ressurreição, no poder de Deus. Eu quero fazer e acontecer, mas eu não nego o meu ego. Eu não nego as minhas vontades. Eu não vigio o que eu ódio. Eu não vigio as minhas emoções. Eu nutro sentimentos. Eu solto palavras. Eu não consigo, ou não me permito, não consigo é o diabo que diz, eu não permito a minha mente estar alinhada com a palavra, porque os ataques vêm, e vêm muito, gente. E os irmãos sabem disso. Eu não preciso comentar, e nem cada um aqui começar a contar o que deve estar passando. Mas nós temos muito mais condição de vencer tudo isso através do meu posicionamento, da minha relação e da relação que eu tenho dentro do corpo. Fato é que quando a gente só se baseia numa autorrelação com o Senhor e acha que isso está suficiente, nós não podemos nos esconder, nós não podemos ficar isolados. Então Jesus se revelou como Cristo e ele veio para que, não era para que apenas eu fosse salvo, Jesus não veio me salvar, Jesus veio nos salvar. Temos falado isso constantemente, ele veio salvar a relação, e a relação envolve o meu irmão. Por isso que em Mateus 22, diz 37 a 39, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, tua força e teu entendimento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu como a ti mesmo. Como que eu me amo? Primeiro, tendo relação com o Senhor. E quando eu tenho relação com o Senhor, é impossível eu não amar ao meu próximo. É impossível. E o meu próximo, como falamos semana passada, fé, em Hebreus 11, 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é preciso ter fé para aquele que dele se aproxima. Deus é galardoador. E se aproximar, nós vimos, não tem a ver com tempo e espaço. Não tem a ver com distância. Como é que eu me aproximo de Deus? A palavra diz que Deus já habita em mim, o Espírito Santo já habita em nós. Então, o que é se aproximar de Deus? É me tornar cada vez mais semelhante a Ele, como Ele é. Ser o próximo. Jesus foi o primeiro próximo a Deus, que foi tão amado, que foi entregue por nós. E Jesus amou tanto quanto Deus amou a nós, que também se entregou. E agora eu e você, cabe a mim e a você, também amarmos tanto a Deus, de nos tornar tão próximos dele, de sermos semelhantes a ele, de também nos entregarmos em resgate do outro. Jesus disse: não há maior amor do que esse, do que dar a vida, alguém a vida, pelo seu amigo. Não há maior amor. E às vezes dar a vida é você não apenas compreender, não apenas aceitar, mas se posicionar e falar: meu irmão, eu te amo, mas essa situação você pode vencê-la. Você quer vencer? Você quer ajuda? Se eu não souber, eu vou buscar quem possa. Mas você não quer? Ok, irmão, nós continuamos te amando. Não aceitamos a sua conduta, mas continuamos te amando a hora que você quiser. Eis-nos aqui. Mas isso é um amor. O amor é firme, o amor é posicionado. Jesus não negociou princípios. Jesus nunca negou a lei, ele cumpriu toda a lei. E Deus faz o mesmo, ele nos ensina a fazer o mesmo. Tem pessoas que às vezes o amor, a melhor maneira de amar é ficar bem longe dela. Por quê? Porque ela não entendeu a relação, e aí você quer, para mostrar a ela um posicionamento de graça e de amor, ao invés de você entrar em embate, olha, eu continuo orando, não tanto no meu coração nenhum sentimento equivocado, mas por amor, para a gente não ter um desgaste, o diabo não ter vantagem contra nós, como diz também em Coríntios 10, não sejais ignorantes com relação aos ardis de Satanás, para quem não adquire contra vós vantagem. Eu vou te amar à distância. O meu melhor para você, amar é dar o meu melhor neste momento é ficar longe. Porque nós, na nossa relação, nós ainda não estamos em condições de maturidade, infelizmente. Talvez minha, talvez sua, não sei. Mas de termos uma relação. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. O Senhor sabe. Então, precisamos compreender que cruz, às vezes, é abrir mão. E dentro disso, muita gente sofre. Às vezes você não vê parentes próximos que você gostaria de ver por causa de uma pessoa. Famílias inteiras são afetadas. E aí você só pode orar e pedir a Deus misericórdia, para que o Espírito Santo conduza essa situação. Então, a cruz, Jesus então está andando com eles, e eles não entenderam a cruz. Uau! Os discípulos de Jesus não entenderam o significado da cruz, porque ele morreu.
E eles talvez tinham, hoje, né, algumas teologias, nada contra as simbologias, mas ok, a cruz não é uma mandinga, não é um amuleto, não deve ser para nós um símbolo onde ela por si só garanta alguma coisa, mas ela nos faz lembrar onde nós devíamos ter morrido. E devemos morrer para o nosso ego, para a nossa vontade, vivermos. E a vida que vem após a cruz é uma porta de entrada para a vida de Cristo, que habita em nós. E quando não entendemos isso, as pessoas apenas usam como eu disse, como um amuleto, mas quando nós entendemos, percebemos que a cruz é para nós um portal, é o caminho que Jesus trilhou para mim e para você. Jesus percebeu que eles não tinham entendido. O que Jesus fez? Parou tudo. Então vamos fazer o seguinte, eu não sei o dia da semana, mas vamos marcar daqui uma semana, eu morro de novo na cruz, para ver se vocês entendem. Foi isso que ele fez? Como é que ele trouxe à memória o que era importante para que eles pudessem compreender o significado da cruz? Como que foi dado o start? À mesa. Quando sentou para comer, ele parte o pão. Agora eu entendi. É para se entregar. Jesus se entregou na cruz, eu não tinha entendido a cruz. A mesa, então, fala dessa comunhão, e o comer é quando eu e você chegamos, então, para uma relação com a palavra, com Jesus, que é a palavra, Jesus é o verbo. Quando eu me achego, então, para essa palavra, não de uma forma sistemática, não de uma forma apenas literal, onde a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O que é essa letra que eu estou aqui lendo? Qual é o Espírito por trás dela? O que ela está me ensinando? Porque os fariseus viviam letra. Por isso que Jesus era diferente, ele não vivia a letra, ele vivia o espírito da palavra. Porque eu posso usar qualquer versículo aqui, que texto fora de contexto vira pretexto, e aí vira algo grotesco. Que vai ser um problema na vida da gente. Mas Jesus fluía no espírito. Quando eu me volto então para a mesa, quando nós estamos juntos à mesa, comendo da mesma palavra, e percebemos o que ela está nos mostrando, temos condição, então, de ter vida, e vida em abundância. Somente os filhos vão conseguir entender o que a palavra tem para nós. Os filhos, quando se assentam à mesa, quem tem um entendimento como filho, entende que está sentado à mesa com o pai, comendo e bebendo aquilo que é espírito e é vida. Porque as suas palavras são espírito e são vida. Para onde nós iremos? Quem não é filho, é só servo, pega das palavras para depois requerer direitos. A Bíblia diz isso, então agora é meu direito. Oi? Tudo que Jesus conquistou na cruz, de fato tem até uma canção muito bonita, né? É direito nosso. Daniel de Souza, muito boa essa música. E é uma verdade. Desde que eu viva a relação de filho. Jesus falou, não chamo mais vocês de servos, mas chamo de amigos. Então, se nós tivermos uma mentalidade servil ainda, no sentido de eu faço para receber o meu salário, eu faço para ter uma bênção, eu faço para ter um cargo, eu faço para ter autoridade. Se a autoridade fosse posicionamento em instituição religiosa, misericórdia. Se a autoridade espiritual tem a ver com o cargo que você e eu temos em algum lugar, com uma carteirinha ou sem carteirinha, ou com um crachá, misericórdia. Nós somos lascados. Porque um dia você vai descobrir que o diabo não respeita isso. Ele respeita a tua vida à mesa. A minha e a sua vida à mesa. É isso que o diabo vai conhecer. O diabo não está nem aí se você é do conselho pastoral, se você é do apostolal, se você é apostila, se você... Não interessa. Ele quer saber se eu e você andamos a relação. Os filhos, se não me engano, foi de Cefas, é isso? Deixa eu só ver se eu não estou confundindo o nome. O nome desse é Cleópatra de Fé. Os filhos de Cefas foram expulsar o demônio. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, o demônio respondeu que conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês, quem vocês acham que vocês são na mesa, meu filho? E dá-lhe pau. Então, o que eu e você temos feito? Temos falado de um Jesus ou temos vivido, comido à mesa?
experimentado este pão vivo que desceu do céu. Temos vivido essa relação e quanto mais comemos dela, quanto mais nos alimentamos dele, mais dele em nós e menos de nós mesmos. Mais subimos a cruz e mais nos tornamos cristãos, pequenos cristos. Que abrimos mão da autopreservação, que não ouvimos os Pedros das nossas vidas. Não, se preserve, imagina, cuida de você. Não, você não pode ser, não, imagina, isso nunca vai te acontecer. O que nós temos ouvido? Aqui nós temos acolhido, que palavras nós temos guardado e de que olhos nós temos visto a caminhada. Porque Jesus, eu tenho certeza, que tem sido enviado várias pessoas para caminharem conosco e nos discorrerem a respeito do assunto. Mas a gente só vai identificar quando nós pararmos para prestar atenção na relação. Quando for partido. Enquanto é tudo inteirinho, mas quando você se parte para ser dividido, para ser entregue, a ficha cai. É Cristo em nós. Já não sou mais eu quem vive. Eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Pergunta nesta tarde é: que parte do caminho você está? Você já chegou em Emaús? Você saiu agora? Já está na mesa? Caiu a ficha? E eles correram tudo de volta para falar de novo. Não é verdade, ele ressuscitou, é verdade. Como é que você sabe? Porque ele partiu o pão. Uau! Eles não falaram de todo o discurso. Eles não falaram de todo o estudo bíblico que foi uma bênção, que arrepiou. Foi quando ele partiu o pão. Eu reconheci a maneira que ele me abastecia, a maneira que ele me dá de comer, a maneira que ele cuida de mim, a maneira doce e suave que ele deu graças. É nessas coisas tão simples, não é na pompa, não é na circunstância, mas é na relação pessoal. Nós temos comido do pão diário que ele tem nos dado? Ou deixamos para o pão dominical apenas? Ou deixamos apenas para os outros irmãos, eles que preparam, o pastor que paste, ele que traga a palavra, ele que, né? Não, cadê você e eu comendo da palavra do Senhor todo dia? Amém? Senhor, nós estamos aqui à tua mesa hoje, Pai, como corpo, como família, pedindo que as escamas caiam dos nossos olhos, o nosso entendimento seja transformado, como Paulo ora no Evangelho, oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que possais compreender a altura, a largura, a profundidade, as 4 dimensões do teu grande amor. Eis-nos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui não para cumprir um compromisso, não para bater um cartão, mas para dizer que somos carentes de Ti. Sim. Preciso de Ti, Senhor. Eu e os meus irmãos, Pai, precisamos avançar e crescer e amadurecer para que possamos, avançando na relação, dar-te a conhecer a este mundo tão carente. Senhor, eu não quero nenhuma pedra clamando no meu lugar. Tem misericórdia de mim. Senhor, nós nos humilhamos e queremos subir a cruz, não de forma religiosa, não de forma, Senhor, até mesmo teatral, mas o Senhor conhece cada coração. Toca, Senhor. Toca cada vida, cada alma cansada, cada, Senhor, mente, muitas vezes, Senhor, agitada, turbulada, Senhor, por tanta pressão, por tanto, Senhor, descarregar de coisas, tantas flechas que vêm, ó Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito, nós temos a nós à disposição a armadura do Teu Espírito. Levantamos o escudo da fé, apagamos todo dardo inflamado. Declaramos falência a toda arma forjada, a toda palavra maldita, e declaramos que em nome de Jesus Cristo avançaremos, conquistaremos, Senhor, aquilo que é no Teu coração. Que o Teu reino cresça, não o nosso reinado. Que o Teu reino avance e não, Senhor, a nossa posição. Mas quem somos nós, Senhor? Pela graça fomos atraídos, pela graça que estamos. E por essa graça nos ajuda, Senhor, a falar a tantos irmãos que ainda não sabem que são irmãos nossos. Estão ainda cegos. Quantos estão em caminhos, Senhor, de tantos Emaús por aí, precisando saber e sentar à mesa conosco,
para que ao nos dividirmos, ao nos repartirmos, eles também tenham os olhos abertos. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o teu chamado, a cumprir o teu querer. Para tanto, contamos contigo, o teu querer e o teu eu efetuar, diz a tua palavra. Eis-nos aqui, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém.